Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio do seu podcast favorito de todas as segundas-feiras. Para você que acordou de mau humor hoje, por quê? Porque é segunda-feira, cara. Segunda-feira não tem ninguém de bom humor, é impossível. Estamos aqui para falar com os nossos amigos do maravilhoso podcast Exílio de Saturno. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom? Bom. E aí, beleza? Bom, só falta o Tião, né? Porque o Tião sempre atrasa. Eu achei que ia ser o mais atrasado, mas não foi, então. Não. A competição aqui é acirrada, é difícil. Mas, gente, primeiramente, muito obrigado por vocês estar participando com a gente. É uma propaganda que eu estou fazendo para Vossas Excelências aqui de graça, no meu espaço midiático. Mas que eu faço com muito carinho, porque eu sou pobre. E eu não tenho como ganhar isso. Então eu faço isso. Não, de verdade. porque eu sou pobre. Se eu tivesse propensão de ganhar dinheiro... Não, mentira. Mas, como o Lucas falou, uma vez lá no Twitter dele, que sempre tem alguém que você conhece do Estado que que tira a má fama do Estado, né? Aí falou de mim em relação ao Rio de Janeiro e eu falo dele em relação a São Paulo também. Mas... Não, pô, mas quem tem má fama é o paulistano, é o cara que mora na capital. Eu sou do interior. No interior de São Paulo todo mundo sabe que é o paraíso na terra, né? Isso é verdade. Exagero. Já ouvi essa reputação também. Não, mas, cara, o interior de São Paulo é bom pra caramba, cara. É, muito bom, muito bom. Eu lembro de visitar uma vez, foi onde? Pindamonhangaba? Piracicaba. Cara, eu fui pra fazer uma prova. Eu falei assim, cara, que cidade bacana, cara. Assim, muito boa mesmo. Tem muita cidadezinha bem organizada no interior. Piracicaba é uma das piores, na verdade. Você devia ter conhecido outras. É porque, cara, assim, a gente morou em Nova Iguaçu. Então, pra gente, cara, qualquer cidade melhorzinha já... Nossa! Se as pessoas andarem vestidas na rua, já tá bom, né? Já tá ótimo. Mas já tá ótimo mesmo. E ainda mais São Paulo, que é mais frio, né? Se bem que frio não tem muita relação com isso, porque o demônio que habita as mulheres aqui do Rio de Janeiro, tem características específicas. O capeta esquenta, pô. Então, esquenta a parte de baixo. Porque, cara, pode estar o frio que for. E por incrível que pareça, o pessoal fica zoando a gente que 20 graus vocês põem casaco. Mas eu não sei porquê. No Rio, principalmente Nova Iguaçu, é quente pra cacete, mas quando esfria, cara, parece que você tá na Sibéria. É um negócio de louco. E as piriguetes não põem nada da cintura para baixo. Elas estão com jaqueta térmica em cima e shortinho embaixo. Mas vou parar de falar de coisa ruim, né? Então, quando eu estava falando, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Gosto muito do podcast de vocês. Assim como gostava muito também do Fauna Sutil, que está parado. Não fala assim, não. Vai voltar. Não, espero que volte mesmo, cara, porque sério, é o tipo de coisa que eu gosto porque abre muito os nossos horizontes, porque, assim, voltando um pouquinho no tempo, alguns anos atrás, eu, como a maioria dos meus amigos e, né, pessoas em volta, era esquerdista pra cacete, né? Uhum. E aí a gente virou a chave, mas ficou muito naquela coisa de política, tá ligado? Comentáriozinho de youtuber. E aquilo ali, além de emburrecer, enche o saco pra caramba, tem hora, entendeu? E a gente, nós, os irmãos aqui, a gente tem um interesse muito grande por esses assuntos que vocês tratam. Questões, assim, tipo, transcendentais, entendeu? Tipo assim, coisa que misturando literatura, espiritualidade, coisas assim, e fora daquela caixinha de proselitismo, entendeu? E agora que você falou isso, eu me dei conta de uma coisa do Olavo, que se ele não tivesse o lado político, né, provavelmente ele não atrairia muita gente, porque quase todo mundo é atraído por isso. O cara tá falando de algo totalmente alternativo, né? E aí depois a gente vai ouvindo o que ele fala de literatura, o que ele fala de filosofia, né? Se ele falasse só dessas coisas,
sei lá, não ia chamar tanta atenção. E é por isso, inclusive, que o CLS não faz tanto sucesso. É verdade. Os caras praticamente se negam a falar disso. Eu lembro que uma vez alguém perguntou no grupo do CLS: qual deve ser a dosagem desses assuntos cotidianos, de política, etc. e tal, para quem quer ter uma vida intelectual? Tipo assim, o que é para não fazer demais e também não ficar totalmente sem saber de nada? E o Gugu só falou assim, e eu senti muito, tipo, o que ele aplica para ele naquela resposta. Ele falou assim: o estritamente necessário para não colaborar com o mal. Ponto. Entendeu? E só. E por isso, então, que eles não tem, porque os assuntos que eles tratam, querendo ou não são, assim, populares. Você não põe um vídeo no YouTube e o negócio dispara, entendeu? É verdade, é verdade. Mas vamos falar de vocês. A primeira pergunta que eu quero trazer é do nosso ouvinte, que hoje não pôde estar com a gente, que é o Wayne John. E é isso mesmo, o nome dele é Wayne John, quando João. Pediu para eu perguntar para vocês. Vocês são todos amigos próximos? Quero dizer, não apenas ter em comum vou ler o que ele escreveu aqui. Aspirações, aspas, aspirações intelectuais, mas também jogar sinuca de boteco na esquina. Dá para perceber que vocês têm um entrosamento bacana, tal qual nossos irmãos cavernosos. Forte abraço, boto muita fé em vocês. É implicando com o Márcio. O primeiro meme do nosso podcast foi esse daí, né? Pode crer. Se for fazer camiseta, vai ser essa, cara. Boto fé. Bota numa camiseta, bota fé. E a outra é muito foda. Muito foda. E, bom, respondendo a pergunta, se alguém quiser responder também, sinta-se à vontade. Mas a gente se conhece já há bastante tempo, mas só virtualmente, né? Cada um mora num canto do mundo. Então, eu nunca vi nenhum dos dois pessoalmente. Mas a gente já conversa, tipo, diariamente faz, sei lá, quase 9, 10 anos. O Márcio, eu fiquei um tempão sem falar com ele. Quando a gente gravou o primeiro episódio, eu acho que eu já tinha uns 4, 5 anos que eu não falava com ele. Mas também achei que entrosou muito bem e deu muito certo a dinâmica lá. E não tava tanto tempo sem falar assim, por quê? Tipo, pegou o namorado do outro, conta pra gente. Não, porque a gente namorava, né? Daí a gente terminou. Entendi, tudo certo. Porra, Lucas. Cortando a nossa intimidade aí, cara. Não, sei lá também, eu acho que cada um foi pro seu canto, mas assim, sempre gostei de tudo que o Márcio falava. O Jorge me mandava umas coisas. Eu sou a ponte entre um monte de gente, assim, sabe? O Jorge é o... Eu falava, ô Lucas, olha essa parada que o Márcio escreveu aqui, muito foda, cara. Aí o Lucas, bota fé. Aí eu chegava pro Márcio, falava, Márcio, saca esse drift do Lucas aqui, muito irado, cara. Aí o Márcio, bota fé, entendeu? Tu era o cupido, então. Eu fico traficando percepções entre as pessoas, de modo que elas se conhecem sem se conhecer durante anos, assim. Exato, traficante de percepções. Olha só, rapaz. Mas, pô, o Jorjão eu vi 2 vezes na vida, cara. Eles me colocaram num chat lá, no qual estavam o Jorge, o Lucas e mais uma galera. Isso em 2014, né? Uhum. E passamos muito tempo conversando e tal, mas é tanta conversa que quando a gente se conheceu, né, é uma tranquilidade falar assim. Não tem muito... Muito bom, não. Porque a gente percebe que realmente tem um entrosamento muito bom. Engraçado, como o Andion falou, realmente parece a gente. Assim, é no nível de entrosamento, sintonia da gente mesmo. Quando a gente tá aqui falando nossa besteira e tal. Sim, sim. E denota isso. Mas assim, porque quando ele perguntou, eu imaginei assim, tipo, que vocês faziam faculdade junto, aí se separaram e agora vocês, né, ficaram coisa. Mas foi assim, de encontro de internet mesmo, né? Uhum. Sim. Cara, aliás, as melhores amizades da minha vida. Isso eu falar agora. Por mais... Eu tava conversando com a minha esposa esses dias. Por mais que a internet tenha todos os malefícios que ela traz, como ferramenta que ela tem esse lado muito bom. Uhum. Porque, pô, aonde que eu ia poder estar conversando com vocês, entendeu? Esses assuntos que eu ouço e que eu consigo conversar e tal, se não fosse internet. Uhum. Entendeu? Graças a Deus mesmo, porque é muito bom. Não ia dar pra conhecer o Gugu também, né? O trabalho dele. Porra, nem falo, exatamente.
E vocês, se não quiser responder, não tem problema, viu? Mas deixa eu perguntar. Manda bala. Vocês, o Márcio, eu sei que tem o blog dele, né? Sim, sim. Vocês também têm, vocês praticam a escrita assim amadoramente? Vocês escrevem para algum lugar? Pode sim, sob pseudônimo, não precisa falar o pseudônimo se não quiser, claro, mas vocês praticam isso ou é mais assim, tipo, por enquanto tá só na troca de ideias e na diletantismo mesmo? Cara, eu nem sabia que o Márcio tinha blog, é a primeira vez que no meu caso é diletantismo puro. Mas você foi intimado pelo Lord Yes, né? A escrever um romance aí. Verdade, tá cara. É mesmo? Uma responsa forte aí. Caraca! Como o próprio Lord S conta que foi intimado, né, a escrever um dia em que um cara numa turma lá, que ele tava na faculdade, alguma coisa assim, um viado falou que ele ia ser um grande escritor um dia, né? E aí o Lord S fala que ele resolveu escrever para cumprir a profecia daquela bicha profética. E foi, viu? Pois Porque, cara, que aquele cara escreve bem demais, tá doido. Eu escrevo numa página do Medium, mas também nada muito sério, não. Eu acho que não tem como ter grandes pretensões literárias antes dos 40, 50 anos, eu acho. Verdade, eu tenho uma páginazinha no Medium também, depois eu encontro e falo alguma coisa. Depois o Lucas me passa, que aí eu coloco na descrição do episódio também. Perfeito. Inclusive o Jorjão escreveu um texto maneiro sobre o Jordan Peterson, na época em que ele estava começando a ficar popular, né? E a gente conseguiu fazer ser compartilhado pelo Olavo. Jorge, cuidado, viu? O Olavo te elogiou. Ele te elogiou. Não, até que não elogiou tanto, não. Foi só ele falou, o melhor texto de um brasileiro que eu vi escrito sobre ele. Mas isso não é muito, não? Caraca, Jorge, cuidado. Amante, né? Um de vocês três tem que ser o cara que vai ficar lá. Você não é nada, porque, cara, o Olavo elogiar alguém, bicho, que merda. Mas enfim. O Márcio era aluno presencial do Olavo aqui no Brasil. Com certeza o Olavo já deve. Tem muita história pra contar, caso queiram sobre isso aí. Não, então conta agora, bicho. Que isso? Sim. Eu era aluno dele lá no Rio, cara. Tinha uma salinha de aula que o nego da universidade, cidade com C, que gostava do Olavo, né? E arranjou lá uma sala pro Olavo da aula. E eu lembro Mas isso foi que 2003? Foi tipo isso, cara. Foi depois de 2000, porque eu lembro que eu conheci o Olavo lendo as colunas dele no Globo, que começou em 2000. Ele começou a escrever lá em 2000. E aí, achei sensacional. E eu sabia que ele dava aula lá no Rio de Janeiro do seminário de filosofia, né, em que ele simplesmente sentava lá e saía driftando à vontade sobre o assunto que desse na telha na hora, assim, né? Mas eu tinha aquela ansiedade clássica de, se eu for lá ver a aula, não vou entender nada, nunca estudei nada de filosofia, não sei diferenciar Platão de Sócrates, de Aristóteles, né? E aí ele começou a dar lá no Rio também mais uma turma de História Essencial da Filosofia, que é aquele curso que tem gravado, que saiu em DVD uns tempos atrás e tal. Tu tava lá? Não no gravado, o gravado foi em São Paulo, mas ele deu de novo no Rio, e eu falei, bom, beleza, agora que ele vai explicar desde o início o negócio, eu vou lá ver como é que é, né? E eu achei tão sensacional que, eu vou ver o que diz no seminário também, né? O que ele diz no seminário também. E era muito fácil de entender, né, cara? Era muito acessível. O estilo dele é essa coisa não acadêmica e num palavreado que a gente entende. Mas era curioso, assim, como o Olavo era realmente freestyle mesmo nas aulas do seminário. Porque eu lembro de uma vez, o Olavo sempre chegava atrasado, né?
como vocês falaram aí, ele marcava a aula para 7 da noite, 8 da noite, chegava 9, e todos os alunos estavam meio acostumados com isso, todo mundo chegava atrasado também. Só que eu costumava chegar na hora porque, sei lá, cara, obsessão de ser pontual, né? Sim. E algum dia ele chegou na hora, eu cheguei na hora, tinha mais uns poucos alunos lá também. E ele tava lá comendo um cachorro quente que tinha comprado na esquina. E aí ainda hoje, né? Tem gravação, tem sábado que ele tá lá. Comendo o negócio mesmo. Perguntei pra ele, e aí, Olavo, qual vai ser o tema da aula de hoje? Aí ele parou de mastigar, olhou pra mim e falou, não sei ainda. meia hora antes da aula, o cara só tava esperando descer alguma iluminação filosófica ali pra partir disso, saca? E falava, cara, tinha aulas de 3, 4 horas, saca? Caraca. E depois os alunos acompanhavam ele pro Bar Lagoa pra ficar conversando mais. E o Olavo não desliga essa chavinha da aula, né, cara? Você sentar com ele pra jantar e tal, conversar, é a mesma coisa. Tá dando aula o tempo inteiro, fumando pra caralho, batendo o cigarro no chão, assim, a cinza no chão. E Você falou que ele fumava enquanto ele comia, né, cara? enquanto comia, cara, ele botava uma garfada na boca, tava mastigando, e aí dava uma tragada. E o Olavo tinha uma... Só curiosidade do Olavo, né? Ele tinha uma relação com o dinheiro muito engraçada, porque quando chegava a conta, né? Terminava o jantar, ele simplesmente tirava um bolo de dinheiro do bolso e ele não via quanto a conta tinha cobrado, né? Ele tirava umas 3 notas de 100 assim, jogava na mesa e falava, foda-se, tá pago. Se for 100 reais de gorjeta pro garçom, tá tudo bem, não quero nem saber, não me ocupem com esse assunto, saca? Tô ligado. Muito bom. Cara, mas é fogo, né, cara? Cara, não tem como. O Olavo, ele é um fenômeno único no mundo, cara. Pelo menos atualmente, porque, cara, é demais. Porque não é só o brilhantismo dele na aula, esse jeito freestyle dele. Tipo assim, ele todo é um cara que, tipo assim, ensina, que você consegue aprender, assim, mesmo que ele não abra a boca, se você conviver com ele, você tá aprendendo, porque, tipo assim, eu tava pensando nisso vendo aquela última foto que botaram dele no hospital. Ele deitado na maca, lá, e o livro, não, todo cheio de sonda no nariz, não sei, todo cheio de treco, e lá, o livro. O Marcos Monteiro que botou, né? Tipo assim, esse espírito de, foda-se essa doença que eu não tenho tempo pra ela, é muito bom. É lindo, né, cara? O cara tem uma voracidade pelo conhecimento que não conhece obstáculos. E isso é uma coisa que... aquilo que o pessoal do CLS, o Gugu fala, né, sobre narrativa do sábio, cara, é olhar para como que o Olavo trata a vida dele e o Gugu também. Assim, o cara tá o tempo inteiro querendo aprender. Um dia desse eu tava... Uma aula recente do Koff. Ele falou, não, porque eu estava lendo uma biografia do Marx. Gente, esse cara é o cara que mais sabe de marxismo, e tá agora lendo, sei lá, deve ser a 24ª biografia do Marx, tá ligado? Ele não para, ele não quer parar, não tem um assunto que ele não fala, não, isso aí eu já sei tudo, entendeu? Não tem mesmo. Sim. Isso é impressionante. Agora, não sabia que você... Agora, deixa eu perguntar, se você tava nas aulas presenciais do Olavo, lá na universidade e tal, você é um pouco mais velho que eu pensava, filho. Sim, cara. Vou fazer 38 agora. Então na época você tinha uns 18, 17, 18? Exatamente, 18 anos. Ah, tá. Eu falei, gente, nessa época eu tava entrando no ensino médio, eu acho. O cara pegou a versão... O Márcio batia um flip de skate e já chegava direto na aula do Olavo, assim. Pode crer. E caras... Não, você imagina o diabo, né? O professor, qual é o assunto de hoje? Eu rolava, não sei, boto fé.
Eu vou parar com essa piada do Botafé, tá? Porque senão ele nunca mais vai falar. Mas o que significa esse Botafé? Cara, é tipo pode crer em outra, né, variação. E outro dialeto. Em outro Exatamente. dialeto. No universo paralelo. Entendeu? Senão daqui a pouco ele vai parar, igual o Gugu parou com o Tá Claro Isso Aí. O Márcio vai parar com o Botafé. Tanto que É sinônimo, né? Mas Acaba teve uma sendo sinônimo, vez- né? Sim. Teve uma Pode vez, crer, eu não vou saber narrar isso direito. Mas geralmente nas aulas do Olavo, todo mundo tava lá só para fazer alguma pergunta ou outra, ouvir, né? Era uma audiência assim bem pacífica. E eu lembro de um dia específico assim que se destacou, em que eu subindo já no elevador para aula, tinha também dois caras que estavam falando do Olavo em termos assim, saca? Não, esse idiota, vamos ver o que esse idiota aí tem para falar. Eu falei, bom, agora vai pegar fogo a porra, né? E aí o cara realmente desafiou o Olavo. O desafio em si não foi memorável, saca? Ele meio que soltou uns clichês esquerdistas, umas objeções meio cientificistas, mas eu lembro de estar reparando em como é que o Olavo reagiria a isso, né? Porque ele está acostumado com um público que gosta dele. Então, como é que ele faz com um cara que está num conflito aberto, né? E eu lembro de ver que o Olavo ficou puto, ficou claramente puto, mas ele não berrou, ele não gritou, nem nada assim. Eu lembro dos dedos que ele estava segurando o cigarro tremerem um pouco. Mas o que eu achei mais foda é que mesmo ele emocionalmente estando meio turbulento, ele conseguia responder às objeções do cara com uma elegância assim, saca? Intelectual. Muito maneira, né? E terminou com o cara falando, né, então eu vou embora. Então vou embora. Não, você Então vai, vai. meu filho. Tá bom, tá bom. Legal. Ninguém me entende, né? Vale a porta. Isso confirma uma coisa que ele fala acho que no Coffee mesmo, que ele começou esse negócio de xingar, pá, esse jeitão mais assim, no Throat Speak mesmo, né? Foi, cara. Sim, imitando o Alborguete, né? É, pode crer. E isso é uma coisa que eu vejo, assim, tipo, muito engraçado, que é aquela coisa do pessoal que fica querendo imitar, né? E aí imita a parte mais baixa, vamos dizer assim, entendeu? Todo mundo hoje tem esse jeitão, né, meio xinga o tempo todo e pá, e tudo responde grosseiro, aquela coisa assim, emulando um comportamento do Throat Speak, mas, tipo assim, isso aí foi um pouquinho do final de carreira do cara, entendeu? Ele não era assim, entendeu? Sim, sim. Um cara como ele não se construiu desse jeito aí, entendeu? Isso é uma coisa que ele adicionou no final, porque ele falou assim, pra ficar com uma coisa popular, ele viu a Alborguete, gostou, falou, vou experimentar essa parada aí. E mesmo não assim, só ele nunca interagia com as outras pessoas, assim, mesmo dentro desse personagem, sabe? Ele não era grosseiro, porque teve uma época que ele atendia telefonemas. Sim, eu E lembro. era sempre as mesmas figuras chatinhas que ligavam, e ele era muito paciente com todo mundo, sabe? Tinha até um cara que tinha um nome assim, que não era um nome, sabe? Era, sei lá, um username, assim, sei lá, luta comunista. Aí ele atendia assim, boa noite, luta comunista, como é que tá você? Tranquilão, você, sabe? Aí o cara começava a falar um pouquinho merda, ele, ô luta, pô, sabe? Era o Massa Sofrida, cara. Massa sofrida, exatamente, cara. Caralho. Massa sofrida. O massa sofrida, né? Muito engraçado isso. Mas Ô, uma Márcio, coisa que eu pô. percebi... Não, pode falar. Não, uma coisa que eu percebi no Olavo, cara, é que mesmo as perguntas mais estúpidas que faziam pra ele, o método dele era encarar como se a pergunta fosse inteligente, saca? Tá ligado. Então, por exemplo, alguma pessoa perguntava, Marx não estava certo quando ele falou da teoria não sei o quê, uma pergunta toda mal feita, cheia de premissas estranhas. O Olavo pegava aquilo e falava sobre Marx, entendeu? Olha, Marx era assim, assim, assado, saca? Ele nunca entrava num conflito, não, sua anta, que pergunta idiota, saca? Exatamente. Por quê? Porque o cara realmente estava preparado para tudo, cara. Tipo assim, simplesmente, o cara era, sei lá, era como você lutar com um cara que realmente ele
domina todas as artes marciais no nível da perfeição, e você tenta atacar o cara de todo lado e pum, onde você vai o cara tem uma defesa perfeita e te ataca. Entendeu? Sim. E complementando isso que você falou, cara, você tá certo nesse negócio do xingamento, né? Que todo mundo emula esse negócio. E eu acho que tem também um outro nível disso, né? Da mesma coisa, que é as pessoas afetarem uma certeza muito Sim. forte sobre o que elas estão falando, né? Uhum. Meio que copiando o Olavo. E eu lembro que uma vez ele deu uma dica, que eu nunca vi ele repetir, mas eu achei de ouro, né? Em que era uma aula em que ele demoliu o Nietzsche, né? Falando das incoerências do Nietzsche, do que não prestava ali, porque ele não joga tudo fora, né? Diz que tem muitos insights excelentes. Mas ele falou assim, olha, o que vocês viram aqui foi o Mike Tyson dando soco no Nietzsche. Vocês não pensem, porque foi fácil eu falar isso aqui, pareceu natural eu falar, que vocês são o Mike Tyson quando vocês falaram de alguém do porte do Nietzsche, entendeu? Uhum. Tenho essa humildade de perceber. Foda demais, cara, foda demais. E esse que muita gente não tem. Não tem. A galera fala de Max como se fosse um menino, coitado, assim. Exatamente. Até no dia que foi no do grupo do CLS, alguém tratou assim, tipo Nietzsche, né? Tipo assim, e nem foi tipo numa resposta, foi a postagem, entendeu? O cara botou assim, então, gente, tipo assim, o Freud realmente era só um tarado que não tinha nada na cabeça, não é mesmo? Maluco, o Gugu veio no comentário, descascou o cara. Eu falei, puta. O que ele falou, cara, por alto? Não, tipo, isso aí, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, sabe o que tá falando, cara? Você, deu uma escova no cara, tipo assim, nesse sentido assim, cara, você não sabe o que você tá falando. Isso, tipo assim, esse grupo aqui é pra fazer perguntas, dúvidas, não é pra ficar se mostrando, ficar fingindo que você é o bambambam, que você sabe alguma coisa, você não sabe de nada. E Muito bom. Que isso é uma coisa que eu falo, né? Quem conhece o Gugu sabe. Se vocês acham o Olavo estressado, olha, meu irmão, você não viu o Gugu bravo. Você já viu, cara? Não, ver na minha frente, não, mas assim, tem coisa que. É porque eu já vi muitas aulas dele, de YouTube. Maluco, tem umas aulas dele no seminário, no Encontro Europeu de Seminário de Filosofia, que tem aquela portuguesa maldita lá que não fica perturbando. Caralho. Cara, ele não chega a gritar, não, mas assim. Eu fico tentando assim, vendo na cara, sabe? Tipo assim, mano, ele tá muito puto. Você vê na cara dele, no jeito que ele mexe, assim, tipo assim. Eu percebo, eu tenho essa impressão de que, assim, o Gugu estourando deve ser 1000 vezes pior que o Olavo. Entendeu? Cara, sim. O próprio Olavo fala, né, que quando eles eram mais novos, os irmãos chamavam ele de o chefe. Ele era o mais briguentão dos irmãos dele lá. E eu acho também um estilo dele muito engraçado, que é o de xingar rindo as pessoas, né? Mas ele não xinga agressivamente mesmo. Então, quando ele pede alguma citação da Bíblia, né, e o pessoal não sabe, ele fala, que ótimos cristãos vocês são, ele rindo, com aquele sorrisão dele, né? Todo mundo ri junto, mas tá todo mundo sendo xingado. Com uma elegância, ofende a pessoa com uma elegância. Não, mas ele fala, tipo assim, eu lembro desse aí mesmo, tipo assim, cara, mas ele perguntou, tipo, Gênesis 1:1, entendeu? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Eu vi isso aí também. O pessoal cria ele. Vocês são vagabundo mesmo. Não, pessoal, vocês querem ficar católico? É muito católico, tô vendo. Você tá maluco? O Gugu pergunta um negócio desse. O Gugu pergunta quanto é 1 mais 1. Eu vou duvidar da minha cabeça, cara. Eu acho que o efeito foi esse mesmo. Não é possível que a galera não soubesse, né, cara? Tipo assim. Não, é tipo assim, se eu errar essa merda. Você fala, se eu errar essa merda, é pior, eu vou ficar quieto. Mas acho que é isso aí mesmo. É tipo o Goku chegar pra você, dá um soco aí pra eu ver como é que é, né? Pô, tá maluco? Pode crer, pode crer, é isso mesmo. Não gosto de brigar, não sei como é que é esse negócio. Pô, machuquei o dedo ali, pô. Mas sobre isso, cara, eu lembro no encontro do ICLS que teve lá em Foz, eu fui, o Jorjão foi também, alguém comentou isso, com o Gugu, tava subindo as escadas, assim, daquelas milhares de conversas que tem fora da aula, né?
E ele falou assim, é porque tem certas... As pessoas não entendem que num grupo como esse, quando um apanha, ou seja, faz uma pergunta idiota, e ele meio que responde que a pergunta é idiota mesmo, que tá errado mesmo, esse cara é o Cristo do grupo, porque ele apanha e todos os outros crescem. Pode crer. Eu achei essa uma ideia forte pra caralho. Acho que você falou até isso num podcast, não foi? Acho que eu ouvi você falando isso. É possível. Eu mesmo já fui Cristo naquele grupo lá de Celeste, que eu não falo com o meu nome lá, mas eu já fui. Tomei uma escovada, filho. Do Pedro, do Thales, todo mundo veio. Só o Gugu que não veio, graças a Deus, que ele tava meio ausente do grupo. Corredor polonês do ICLS. Nossa, engraçado. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Engraçado que lá eu não tô usando o codinome, né? O pseudônimo aqui. Gente lá, pô, você é um estúpido, não sei o quê, blá blá blá. Eu não vou falar exatamente o que a pessoa falou pra não identificar. Mas um monte de gente me criticando nos comentários que me segue no Twitter. E é meu fã, tá ligado? Tudo que eu falo, nossa, que maneiro. Eu ri muito disso, cara. Eu falei assim, cara, que esse maluco aqui me segue no Twitter. Eu só não vou falar, porque senão eu vou me revelar aqui, mas eu achei muito engraçado. Mas uma coisa também que eu lembrei agora, de um episódio que eu falei aqui. Eu acho que foi o lugar onde eu vi ele mais puto da vida. Foi no vídeo respondendo perguntas sobre o Pai Nosso. Faz umas perguntas meio fuleirinho também, tipo... Aí você fala que... Né, aquelas coisas que te ignoram. Você fala que conhecimento... Cara, ele vira os olhos, olha pra cima assim, tipo assim, porra. Nessa aí ele tá pé da vida mesmo. Muito, muito pé da vida mesmo. Mas... o que eu acho foda do Gugu é que às vezes tem umas paradas que ele fala, que alguém pergunta assim um negócio, ele fala assim, não, isso aí eu não vou ensinar pra brasileiro publicamente, não. Tipo, puta, velho. Você já excluiu toda uma etnia, assim, esses caras não podem ser meu aluno. Mas eu já vi, tem uma teoria que ele fala isso, mas depois ele fala. Acho que foi, eu não vou ensinar isso não, porque tem gente aí que não é casado e tal. Aí daqui a pouco ele dá uma palhinha. Ainda bem que ele é desorganizado, né? Mas acho que ele tem também um pouco daquela filosofia de mestre Kung Fu oriental, que chega esse cara e pergunta assim, mestre, eu quero aprender Kung Fu, vai embora! A pessoa vai. Aí no outro dia, se voltar, ele dá mais 2 tapas. Se a pessoa voltar muito, fala, então você quer mesmo, então vem que eu vou ensinar. Acho que tem um pouco dessa didática. Sim, sim. Ele tem essa de não responder na lata, né? Lá em Foz eu perguntei pra ele qual que tinha sido o fenômeno sobrenatural mais impressionante que ele viu, né? E ele falou assim pra mim, não vou te responder. Mas eu vou te contar o segundo mais impressionante que eu vi, né? Não sei se eu já contei essa história no exílio. Contou. Mas contei, né? Então, não, pode falar, pode pedir. Não, porque ele viu um saco de arroz no monastério do qual os monges estavam tirando arroz ali para fazer, e o arroz não descia nunca, né? E ele falou assim, eu vi, saca? Eu fiquei vigiando. Muito legal. Multiplicação do arroz. Mas eu lembro que você falou também, tipo assim, uma coisa tão simplesinha, né? Que você, tipo assim, poxa, pensei que ele ia falar que não, que viu o São Miguel brigando com o diabo ali, uma coisa assim, tipo... Exato, cara, exato. Mas o Tião tem uma teoria, e eu concordo, de que o Gugu teve sim uma experiência mística braba. Mas ele não conta mesmo, porque ele mesmo ensina que tem as coisas assim você não deve contar. Você deve guardar por bastante tempo e depois, quem sabe, contar. Mas eu acho que ele já passou assim, com umas coisas assim, tipo assim, do nível das coisas que a gente lê, entendeu? Lê em biografia de santo, coisa assim. Eu tenho É bem possível mesmo, cara, bem possível. Sabe por quê? É pelo tipo de propriedade que esse cara fala de certas coisas. Cara, você não tem essa propriedade lendo livro, tá ligado? Eu acho que eu falei isso num episódio também nosso aqui, naquele curso de religiões do mundo, quando ele tá falando sobre
sobre Santa Teresa d'Ávila, né? E sobre os estágios da oração, e sobre entrar nas moradas da alma do castelo e tal. E ele fala, dando exemplos como, tipo assim, uma pessoa fala assim, eu não entendi. E aí ele fala assim, não, imagina que você tá fazendo isso, daí você sente isso, e tipo, cara, então você sentiu isso, né? Você tá falando pra mim que você sentiu isso, basicamente. Exatamente. Exatamente. Quer um exemplo, cara? O exemplo que ele deu no livro do Pai Nosso, sobre o que é a felicidade que você sente no céu. Eu não sei se isso está em algum pai da igreja ou coisa assim, mas eu lembro que, para mim, foi a explicação mais perfeita e, ao mesmo tempo, mais simples e faz de entender que eu já vi sobre esse assunto. Mas antes, peraí, o pessoal aqui do chat está fazendo o que a gente falou, você não é educado com o rapaz aqui. O João Marcos perguntou, onde acha o podcast do Exílio? Aí veio o Rodrigo, no Google. Não. Onde acha o podcast de vocês? Tem no Anchor, né? E no Spotify, correto? Certo. Isso, e procurando no Twitter, você também acha o perfil lá. Tira uma curiosidade minha. Vocês hospedaram no Anchor, certo? Isso. E ele espalhou só pro Spotify? Não, de início, também. Ele jogou no Spotify mais uns 2, mas aí ele declinou os outros, porque eu tinha colocado uma descrição meio retardada, assim, devia ter uma palavra que tava tipo blacklist. Aí eu tirei essa descrição, e aí ele colocou em mais 2 agora. Tem 5 plataformas, mas não passa disso, não sei por quê. Porque quando eu fiz os Irmãos Caverna, eu fiz isso e ele espalhou rapidinho para todas. Aí eu fiz um segundo, que sumiu agora, e ele só tinha no Spotify. Eu falei assim, uai, o que aconteceu? Né? Enfim. Mas deve ser isso aí, deve ser alguma palavra que eu usei lá, que deve ter dado problema, que eu nem sei o que é. Mas, falando da explicação que ele dá sobre o céu, que ele fala assim, a felicidade, o que é essa suprema beatitude, essa coisa que a gente, né, sente por estar no céu? Ele falou assim, olha, é como se... ele fala assim, imagina o que você está tomando uma bebida ou comendo alguma coisa aquela coisa que você mais gosta, sabe? Aquele doce maravilhoso que você gosta, e aí você comeu e você está sabe aquela sensação maravilhosa de estou mordendo aquele sorvete, aquele bolo, aquela coisa assim que tipo, você meio que é arrebatado. Isso aí que você sente num momento, é isso aí externamente. Entendeu? Caramba. Eu falei, cara, entendi, entendeu? Principalmente com um gordinho como eu. E é muito maneiro ele dar um exemplo tão simples, né, cara? Nada espiritual, por assim dizer. Exato. Cara, e eu vou te falar, é por isso que muita gente torce o nariz pra ele. Entendeu? Porque, mas já que tá no catecismo essa coisa aí do doce que você falou, sabe? E ele não é também de poupar a resposta e falar assim, meu filho, vai você e o seu catecismo pro inferno. Você fode, cara. Mas enfim, né? Parece o Slam tentando convencer você a ir pro céu. O cara fala, cara, sabe o que vai ter no céu? Imagina 70 mulheres lá pra você só. Aí você fala, caralho, tá interessante isso agora, né? Tipo isso. É uma boa ideia, né? Mas eu não sei se eles complementam, se 70 esposas vão ser assim, 100 as sogras, ou são 70 sogras também. Não, esses dias eu tava lendo uma explicação disso, falando que é tipo assim, são 70 mulheres, só que elas estão destiladas e condensadas em uma só. Que é a entendeu? Misericórdia, aí, isso tá começando a ficar esquisito. É a letrinha no final do contrato. É o que 70 maluco. Olha só, o cara vai achando que vai ter 70, né? Mulher só pra ele e tem uma gorda, porque pra estar 70 condensado numa só, filho, é uma gorda, com certeza. Daqui a pouco vem alguém aqui. Tu imagina, cara, uma mulher já é doida. 70! Pois é. Agora é aqui. Pergunta se eles trabalham em alguma editora. Não sei se podem dizer e qual o melhor. Não sei se podem dizer. E qual é o melhor método, jeito, sei lá, para traduzir uma obra? Pergunta do Luiz Gustavo.
Pô, cara, o melhor método para traduzir uma obra é uma pergunta muito longa, assim. E também nem sei se eu saberia responder. Mas eu sei que, por exemplo, o meu curso, que foi do Daniel Brilhante de Brito, que inclusive eu também conheci através do Olavo, né? Porque o Daniel Brilhante de Brito dava esse curso de tradução lá no Rio de Janeiro. E aí ele morreu, não lembro de que doença. E aí o Olavo escreveu sobre ele um obituário. Eu acho que talvez o único obituário que eu vi o Olavo escrevendo mesmo, né? Ele que recomenda tanto, eu não sei se ele escreveu algum outro, em que ele falava de como o Daniel Brilhante de Brito era culto pra caramba, sabia coisa pra cacete, né? E tinha uma biblioteca sensacional. E aí eu comentei com a minha mãe assim, não sei o que, Daniel Brilhante de Brito. E aí minha mãe falou assim, olha, tem aqui em Copacabana, do lado de casa o curso desse cara. Eu falei, o quê? Né? E aí, depois que ele morreu, outros professores tomaram o lugar dele, eu fui fazer o curso lá. E o curso era realmente, assim, muito bom, porque ele usava exemplos bem highbrow, assim, saca? Você tinha que traduzir Roger Scruton, você tinha que traduzir George Orwell, só autor, assim, de alto calibre, saca? Só que você não traduzia um monte de coisa. Ele tinha uma apostila bem grande com os textos, e aí, geralmente, a professora escolhia uma frase especialmente difícil, né? Que tinha algum truque para você conseguir traduzir, alguma reviravolta que você tinha que dar na frase. E aí falava, traduzam aí, vamos ver, né? E aí cada um traduzia e a gente falava para ela e ela ia corrigindo, né? E eu, como sou exibido, pelo menos intelectualmente, eu adorava essa porra, né? Traduzir rapidaço. E ela falava para a professora. Mas foi bem nesse esquema de aprendizagem, de erro, de correção, né? Baseado na tradução de gente bem cascuda, assim, da literatura. E para editora eu não trabalho não, cara. Eu sou freelancer, né? Então eu já traduzi para LPM, já traduzi para Record, já traduzi para editora Campus. E mais recentemente eu traduzi agora para Vídeo Editorial, né? O romance da Ayn Rand, A Nascente. Traduzi o Grande Código do Fry. E agora estou traduzindo para o Clube de Literatura Clássica. Bacana. Show de bola. E o Jorge? Eu não traduzo nada não, cara. Já trabalhei muito com escrita de marketing digital, né? Mas mesmo? aí é aquela feitiçaria maldita do copyright que não... Não, mas você tem que me ensinar isso aí porque eu tenho que vender meus cursos, filho. Não é bom que ninguém aprenda não, cara. Isso então, não me ensine, escreva para mim. Pode ser. Melhor que não afete seu cérebro, cara. Cara, mas esse negócio de copyright, eu cheguei a comentar isso aqui. Isso eu tenho certeza que tem coisa errada nesse negócio. Porque é você usar a linguagem literalmente para dobrar a consciência da pessoa para que ela faça uma coisa que ela não queira. Entendeu? Que ela não quer. Porque, cara, de fato, assim, você tá realmente. Assim, a pessoa tá lá de boa, você aciona a mente dela, olha, você quer isso, e a pessoa vai e compra. Né? No marketing tradicional, você dava uma ordem, assim, né? Você compre, faça, não sei o quê, mas aí, nesse acho que a estrutura do copyright é sempre você contar uma historinha e fazer a pessoa perder o fio do que ela tá exatamente prestando atenção, né? Aí você cria aquela identificação humana com o personagem que quer te vender uma coisa só no fim das contas, mas você sempre acredita que embarcou numa jornada mais significativa do que só a compra de um produto, sabe? Então, ele é realmente muito mais malicioso do que, sei lá, loirona com cerveja na mão, que é um marketing evidente, assim, né? Você sabe que aquela loirona não bebe Antártica, assim, ela só tá ali como um placeholder, né? Uhum. Nessa outra parada, você, tipo, deixa eu te contar um negócio. Há 5 anos atrás, quando a minha irmãzinha pegou câncer, tá ligado? Aí daqui a pouco ela tá chorando, assim, sem entender porquê, e fala, tudo bem, eu compro esse chá milagroso, tá ligado? Isso, o cara tá chorando, botando os 3 dígitos do cartão de crédito lá. Exatamente. E a versão mais bizarra disso é a propaganda de perfume, né, cara? Que só menciona o nome da marca,
E é umas coisas assim, tipo assim, uma outra vida, um outro planeta. Isso. As minas são cool, os caras são cool. Cool com cara de cool. E o Lucas, sério, o Lucas eu já sei. O Lucas é o AJ principal lá de... O bicheiro do grupo, né? O bicheiro judeu do grupo. Mas o Lucas, eu não sei se eu cheguei a desafiar ele, mas eu já falei que ele tem que pegar esses contos dele aí e botar na praça aí e escrever. Vocês também, vocês tinham que fazer o livro Exílio de Saturno, entendeu? Pega o podcast de vocês, dá uma escrita, revisa, dá uma batida ali, publica no Kindle, gente. É uma ideia, cara. Eu fico incentivando as pessoas porque eu não tenho tempo de fazer isso, mas a gente tem que ocupar esse espaço de livreto, sabe? Tipo, livro de R$1,99, coisa assim, porque eu vejo agora, porque, por exemplo, para aniversário de 9 anos da minha filha, né? Assim, ela tava, o que eu vou dar de presente? Aí pensei, dei um Kindle para ela. Que ela pegou gosto de leitura pra caramba e tal, e aquela coisa, e a gente sempre. E ela sempre ficava pedindo celular, e a gente sempre negando, não, você não vai ter celular. Aí um dia eu falei assim, eu vou te dar um negócio que parece celular, parece tablet, mas não é. Até falei assim, eu vou te dar um negócio que parece um tablet, mas ao invés de te deixar burra, ele vai te deixar inteligente. O que é? Aí eu dei pra ela o Kindle. Só que assim, bicho, a gente tem que ficar vigiando o tempo inteiro, porque a quantidade de merda que tem de sugestão lá de compra, e coisa de graça, né, que às vezes também tem as conservações de coisa de graça lá, porra, cara, é tipo cilada, porque tem muita coisa porcaria sendo disponibilizada aí nesse mercado de e-books e tudo coisa assim. Mas você diz, inclusive, literatura para adulto, eles colocam lá. Não, de criança também. Sei, mas que tipo de merda? Você lembra de alguma coisa? Por exemplo, tem até um que, assim, tipo assim, engana, né? Por exemplo, Pô, deixa eu lembrar. Tipo assim, contos que é tipo um conto de fada, só que quando você pega e lê, coisa com mensagem trans, coisa com mensagem... aquela coisa relativista braba mesmo, sabe? Tipo assim, que... Bem naquele estilo... O que eu vi um dia desse, um livro? Não é porque o personagem é chifrudo e pega fogo que ele é mau, né? Exatamente. Não, pô, tinha um que era assim, cara. Tipo, tinha um que eu tava lendo assim, que eram personagens que eram um pato, um rato, que roubava não sei o quê, que fazia um monte de coisa errada. Tipo assim, eu tô lendo. E o ratinho fez isso. Depois chamou o coleguinha e fez, fez um monte de maldade. Destruiu a casa do carinha lá, da história. E no final, a conclusão era assim, mas pensando bem, o ratinho não fez assim tão mal. Porque o ratinho sofreu muito quando era... E começou a justificar a maldade do rato. Enfim, entendeu? Eu falei, que merda, gente. Eu acho que esses novos filmes da Disney, eles estão sendo meio assim, não é? Não sei se são todos Disney, mas tem aquele... Não, as histórias hoje em dia estão tudo assim, estão meio que justificando. Na real, a Disney tá fazendo estão fazendo vários reboots de filme antigo, meio que dando razão vilões, né? Pros vilões. Tipo a Malévola, a Cruella agora, então tipo assim, estão dando base do porquê que eles são os vilões do negócio, porque aconteceu isso e aquilo com eles. Tá entendendo? Tá meio que dando a backstory dos vilões. Ver essa moda agora. Não é só a Disney, não, tem um monte de gente fazendo isso. A melhor resposta que eu já vi pra isso tá no livro O Silêncio dos Inocentes, em que a Clarice Starling lá fala pro Hannibal Lecter, tentando convencer ele a preencher um questionário, né, pra classificar o tipo de serial killer que ele era. E ela tá lá tentando convencer e ela fala, você não quer entender o que aconteceu com você? E aí o Lecter vira pra ela, é um trecho maior, mas eu lembro só dessa parte. Ele vira pra ela e fala assim, agente Starling, nada aconteceu comigo, eu aconteci. Caraca, caralho, foda. Muito foda, né?
Exatamente, caraca, fazer uma blusa disso aí. É tipo aquela do Thanos. Eu sou inevitável. É. Pode crer, mas é isso mesmo, cara. Exatamente. Aí, a Júlia aqui dando exemplo que... Agora que o Lucas sabe disso, que quando a gente tem filhos, a gente começa a ver essa coisa, a gente fica mais puta da vida ainda. Outro dia eu vi um livro infantil em que o personagem era um menino que ficava deprimido e prendia a respiração com a intenção de desmaiar e ser transportado pro happy place na mente dele. Olha que bosta! Puxa vida. Que bosta mesmo. Uhum. Mas tem muito disso, cara. Muito, muito mesmo. Uai, hoje em dia, cara, eu falo assim, a gente aqui em casa, graças a Deus, conseguiu extirpar tanto televisão quanto YouTube para as crianças. A gente tem, assim, uma vez por semana a gente para e vê um filme que a gente escolhe. E elas se revoltaram demais? Não, assim, no início sim, porque no início é o quê? Faz uns 3 anos, mais ou menos, por aí. Mano, pra tirar, eu chegava assim, porque acontece? A minha esposa estava fazendo faculdade, eu chegava do trabalho correndo para ela sair correndo para a faculdade, né? Eu rendia ela. Pá. E aí eu ficava em casa para cuidar das crianças, até botá-las para dormir, etc e tal. E tipo assim, eu não vou negar, tipo assim, eu ia pelo mais fácil. Ligava a televisão, que aí dá tempo de eu tomar banho, fazer janta, tal, e elas ficavam lá, hipnotizadinhas na televisão, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Quando a gente conversando, a Débora falando que não, isso não é bom e tal, aí vou tirar. Meu irmão, a mais nova, que era mais teimosinha, assim, mais, tipo, retada, né? Cara, ela brigava, chorava e fazia escândalo pra caraca. Mas aceitou. Uhum. Mas também porque o que aconteceu? Aí depois passou o tempo, minha esposa acabou a faculdade, ficou em casa. E o que ela supriu essa falta? Né? Que ela começou a ler muito para elas ler muita história para elas. E aí a gente acaba que hoje tem essa substituição. Elas não têm a diversão de entretenimento de telas, né? Mas a gente realmente lê, minha esposa principalmente, lê muito, muito, muito para elas. A mais velha já tá pegando e lendo sozinha. Entendeu? Ela já tá lendo, acho que ela já leu o Crônicas de Nárnia todo, já leu Raid. Você já conhece esse filme? Vou até sair um filme na Netflix dessa história. Não. É muito bonitinho, cara, é muito legal. E é bom porque é uma história antiga que tem uma lição muito... Lição não, né? Mas assim, tem uma... É uma história muito boa, sabe? Tipo assim, não tem nada dessas porcaria moderna de hoje em dia. Chama Heidi, a órfã dos Alpes, ou a menina dos Alpes. Aí, tipo, eu lembro dela, a gente descobriu esse filme na Netflix, ver com ela, elas se amarraram, a gente ficou vendo quase um mês direto, todo fim de semana, e aí, por fim, eu deparei com um livro na Amazon. Aí eu comprei para ela leu, devorou. Uhum. Então, a mais velha já tá lendo bem. A do meio, ela, tipo, ainda não tá lendo tão bem, mas já pega as coisinhas dela e vai lendo devagarzinho. Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa transição, entendeu? Massa. Mas foi sofrido pra caramba. Mas o que eu queria falar, basicamente, é o seguinte. Com o YouTube já tá difícil, porque até com você escolhendo, você não tem garantia de que não vai ter uma porcaria lá pra sua criança ver. Agora, televisão, cara. Televisão é garantido, né? É garantido que vai ser merda. Garantido. Uhum. Essa é uma parada que preocupa bastante a Julia agora com o filho pequeno, né? Uhum. A gente até brinca aqui em casa que a mais velha foi a que teve mais exposição à tela. Porque, né, primeiro filho, a gente não... Tadinho, é o cobaia. E, tipo assim, a mais velha, cara, a gente... Era ritual. Ela tava chorando, não sei o quê, pum, ligava o desenho, era um desenho só, da Arca de Noé. Aí ela ficava na cadeirinha lá, hipnotizada até dormir. E vou te falar, entre o mais novo ainda não começou a estudar, né? Tá com 1 ano e meio. Mas a gente percebe uma diferença assim bem grande de dificuldade de
aprendizado, sabe? Um aprendizado mais lento nela do que na outra, porque teve menos exposição. Coitada, cara, você falando essas coisas pra todo mundo ouvir aí. Verdade, ela tá lá daqui a 20 ouvindo... anos ela vai achar esse podcast e falar, meu Deus, era lento porque eu vi televisão. Vou anotar aqui, 77, vou te falar pra pagar essa merda. Desculpa, filha. Não, depois ela alcança o resto, tadinha. Não, mas deixa eu falar em defesa, então. Mas ela tem uma sensibilidade artística fora do normal. Isso a gente conversa, tipo assim. A Helena, ela tem uma cabecinha mais racional, né? A outra, a mais velha, ela já é assim, artística, toda artística. Tanto que tá aprendendo música fácil pra caramba. Ela tem mais facilidade com música, com ritmo e coisa assim. E com português até que ela vai bem. O negócio é aquela coisa da boa e velha dificuldade matemática, né? Uhum. Que ela comete. Mas até em coisa tipo assim, eu falava isso aqui um tempo atrás. Quando elas eram menorzinhas, elas inventavam música. E inventavam música do que aconteceu no dia, entendeu? Hoje a gente foi no mercado. As músicas da Catarina eram melodiosas, era incrível. Ela fazia melodia bonitinha, entendeu? Que doido. Pequenininha, ela fazia. A gente é músico, né? Cara, essa melodia tá boa, cara. A Helena não. A Helena era. Hoje eu fui no mercado e a mamãe comprou farinha. Ela não tinha ritmo, mas ela contava uma história todo dia com início, meio e fim. Mas deixa eu continuar aqui. Vocês têm alguma pergunta aí? Prova de que criança com alguma coisa de fábrica elas vêm. Eu queria fazer uma. Fala aí. Voltando pro assunto do podcast de vocês, o nome, eu não sei se vocês já falaram disso antes ou não, mas o nome Exílio de Saturno veio de onde? Vai, Lucas. Cara, em princípio era uma referência às bad vibes do Jorge. Que é uma pessoa pesada, assim, quando você conversa com ele, sempre vai gravitar para falar daqueles assuntos que a gente fala no podcast, né? Que é esses assuntos saturninos, né? A morte, a face terrível da existência e tal. Mas na real, depois que eu dei essa sugestão Exílio de Saturno, a gente começou a meditar muito e pensando assim, não é justo colocar isso na conta do Jorge. Porque Exílio de Saturno é muito pesado. Saturno é um planeta já maléfico. Quando ele está exilado no mapa natal, né, no mapa ou de horário, enfim, um mapa astrológico, quer dizer que ele está na sua pior manifestação possível. Então é um Saturno especialmente ruim, sabe? Então a gente achou muito pesado, então a gente simplesmente falou assim, não tem nada a ver com o Jorge é legal, não me odeio, mas é só por causa dos temas mesmo, que a gente, e até inconscientemente eu acho, a gente sempre vai para aquelas coisas mais dark, mais gloomy. E aí acabou ficando. Pior que eu tava ouvindo o terceiro episódio hoje de vocês e eu falei, caraca, até vocês mesmo falaram, caraca, hoje tá pesado, né? A gente tá falando de morte. Realmente. Mas eu gosto, mas cara, isso é engraçado, que aquela velha discussão que o Instagram em geral levantou, e que é uma merda, que é a questão de temperamentos. E quando você para para estudar, né, e ver realmente, você vê que o que se fala assim popularmente é uma bosta. Mas é o novo signo solar, temperamento, né? Sim, exatamente. Só que é pior, eu tava falando disso com o Márcio, porque quando você fala de signo solar, né, são 12 signos. Então você tá basicamente pegando a humanidade lá, 7 bilhões de pessoas, e falando assim, existe uma definição de tipo que dá para dividir as pessoas em 12 tipos. Sim. Isso já é uma aproximação grosseira, sabe? Você vai cometer erro de arredondamento. Você vai colocar no mesmo signo, você vai colocar na mesma tipologia pessoas que são radicalmente diferentes. Isso já lidando com os 12. Agora, temperamentos são 4. Então você tá, tipo assim, você tá colocando muita gente diferente num lugar só, sabe?
E ao passo que eu acredito, estudando astrologia antiga, e que os caras eles falavam mais de temperamento quando era para falar sobre doença, mais em relação ao corpo, que eu acho que é uma advertência que o próprio Google faz no curso dele de astrologia, que assim, essa é tipo assim, a base mineral da sua psique. Então, tá mais relacionado com o seu corpo do que tá de fato com a sua psique, porque aí depois você vai, por exemplo, estudar a astrocaracterologia do Olavo, e daí, tipo assim, tem todos os elementos hereditários que você herdou da sua família, e como, enfim, a gente não faz casamento arranjado, um Brahmani junto com um Shudra, junto com um Kshatriya, e aí vai virar uma bola de absurdo, assim, só de confusão. Aí depois tem as influências que você recebeu da sua criação, do meio onde você viveu. Então tem tudo isso que vai se colocando assim, vai se sedimentando um em cima do outro, numa camada em cima da outra. Então é muito difícil de você falar assim, temperamento. Tanto é que chegou agora no ponto que eu vejo no Instagram mesmo, o pessoal, tipo, aqueles videozinhos assim, um sanguíneo indo pro encontro. E aí tá uma parada que não tem nada a ver com sanguíneo, nada a ver. Tipo, eu queria mandar uma mensagem pra pessoa que pensou nisso e perguntar, cara, o que você acha que é sanguíneo pra ter feito isso, sabe? Então já tá vulgarizando, assim, de uma maneira que eu acho que é mais... Mas é a mesma lógica dos signos quando o nego fala coisa tipo assim, taurino é tudo guloso, né? Adora comer pizza. De onde a pessoa tirou isso, tá ligado? Pode crer. Exatamente. Pô, mas não tem um fundo de verdade? Eu não entendo nada disso. Eu acho que, assim, é fácil de acertar. O fundo de verdade aí, por exemplo, nesse taurino, seria você dizer assim, é uma pessoa mais sensual, mais influenciada pelos órgãos. Os apetites, digamos pelos assim. Apetites, Só que mesmo assim, cara, pode ser uma pessoa taurina com o sol em touro, mas que, sei lá, o senhor da natividade dele é Marte, que é o contrário. Então, na verdade, é um soldado, sabe? Então, mapa ele é muito mais complexo. Adora comer vidas, né? Adora cortar pescoço. Exatamente. Então, em umas pessoas isso vai se manifestar como ímpeto gastronômico, em outras pessoas isso vai se manifestar com perversão sexual, em outras pessoas isso vai se manifestar como preguiça absurda, em outras pessoas simplesmente não vai manifestar. Vai ser uma pessoa que você olha e você fala, esse cara não tem como ele ser melancólico, sabe? Sabe? Às vezes, por isso que, tipo, cada caso é um caso, tem que analisar o mapa, né? É o que eu ia falar. Porque eu sou melancólico. E pelas definições e testes de temperamento que dá para ir, eu faço, cara. Dá sanguíneo, dá fleumático, dá tudo menos melancólico. Por quê? Porque fica analisando temperamento, fica comportamento, personalidade. E não é assim, você vai estar sempre errado. Cara, eu tenho a impressão, talvez o Marcos pode me corrigir depois, que nem ele me fez lá na questão dos jeans, que eu não perdoei até hoje. Mas me corrigir, porque eu tenho a impressão de que a utilidade prática mais evidente de saber temperamento é em relação à saúde, tipo, controlar a alimentação, evitar certos tipos de alimentos, entender quais são as suas predisposições de desenvolver, sei lá, problema cardiovascular, varizes, etc, etc. Eu acho que esse é assim, de uma maneira prática, essa é a única utilidade mesmo que eu vejo para saber temperamento. Mas, Lucas, só aproveitando para pegar umas dicas, cara. Melancólico, o que precisa comer, o que é bom, o que é ruim? Putz, cara, o Marcos sempre falou disso. É que assim, o temperamento, né, você pode, quando ele tem um desequilíbrio, você tem duas abordagens. Ou você insere mais do temperamento oposto, para voltar ao equilíbrio, ou você insere mais do mesmo temperamento. Então, tipo, quando você tá queimando de febre, ou você toma um banho frio, para abaixar a temperatura do seu corpo, ou você soa ainda mais para o seu corpo expulsar o máximo de calor possível e aí você vai restabelecer, né? Mas em geral, tipo, uma pessoa melancólica fria e seca, dá para dizer para controlar com o elemento oposto, né? Quente e úmido. Então, coisas sanguíneas. Agora, eu não consigo lembrar de alimentos sanguíneos. Faz 1000 anos que eu estudei esse negócio. Teve um episódio que a gente fez com o Marcos que foi exatamente sobre isso. Que o nome do episódio, inclusive, é Temperamento é o Novo Horóscopo. Foi lá no início. E ele, salvo engano, ele falou sobre alimentos, coisas que são que seriam para um melancólico ingerir, por exemplo, coisas relacionadas a ar, né? Frango, aves, vinho branco, coisas assim. Eu lembro de frango, aves e vinho branco. Que o vinho tinto não seria tão bom, o vinho branco seria melhor.
Uhum. Entendeu? Ó, o Tauan mandou a pergunta aqui. Não sei o que o pessoal aí pensa, mas muita confusão que ocorre em relação aos temperamentos é que eles são propriedade dos corpos. E o pessoal fica... exatamente. O pessoal fica psicologizando. Exatamente isso. Sim. A história do Ocidente é a história da psicologização de tudo. É só ler o Spengler lá, que ele fala isso, sobre como, né, todo um dia foi encarado como alguma coisa exterior a nós, e agora tudo é alguma coisinha que acontece dentro da gente. É verdade. Bem foda esse insight, cara. Eu lembro que o Marcelo Ferlin uma vez soltou um parecido, dizendo que o coro das tragédias gregas hoje está dentro de nós, né? Então a gente tem aquela multidão de vozes comentando o que a gente faz. Bem foda, cara. Eu me lembro sempre do Nietzsche falando também que nenhum ostrogodo nunca sentiu tanta dor quanto uma senhora histérica de Viena. Verdade. E, assim, eu vejo hoje muito a questão essa hipersensibilidade que eu vejo. Eu falei com alguém hoje isso, sobre essa hipersensibilidade que eu vejo em muitos jovens hoje. Assim, gente que... Eu vou confessar que, assim, às vezes eu via a gente falar assim, depressão, não sei. Eu pensava que, isso é bobeira. Até acontecer com gente perto de mim. Que eu falei assim, cara, isso é sério mesmo, cara. Tipo, você sabe, quando você dá aquele baque assim. E, assim, é uma coisa que realmente acontece, mas você percebe que realmente é fruto não do que vem externamente e afeta a pessoa, mas de como aquela pessoa recebeu aquilo, entendeu? No sentido de que eu sinto que a gente realmente está enfraquecendo com o passar do tempo. Tipo assim, gente da minha geração para trás tem um jeito de lidar com as coisas que gente da minha geração para frente está lidando muito pior, entendeu? Uhum. Que é o que o Tauan falou, é a psicologização de tudo, que o Márcio falou, você citou, né, o Spengler. É exatamente isso. E isso tem a ver também com uma... Perdão, Jorge. Não, pode falar, por favor. Tem a ver com uma descrição que o David Foster Wallace faz da depressão, acho que é no Infinite Jest, em que uma personagem lá que está numa clínica psiquiátrica, ela está numa depressão muito profunda, explica pro médico qual é o sentimento, né? O que você sente quando você está extremamente deprimido. E ela fala que é como se fosse uma vontade de vomitar, um enjoo, uma vontade de vomitar, só que não é o seu estômago que tá assim, é você que tá assim, né? Eu achei interessante esse negócio, porque tem a ver com isso que vocês falaram da psicologização do corpo, né? Tem a ver demais. A metáfora do vômito, da expulsão de alguma coisa que tá dentro de você. Verdade. Pode crer. Como se todo mundo estivesse em carne viva já, né? Faltasse só um pouquinho pra quebrar. Exatamente. E tem uma pergunta aqui do Pedro que é muito importante. Esse negócio de comer chocolate com o cunhado não daria um conto moderno do Nelson Rodrigues? Que negócio? Que negócio de comer chocolate com o cunhado? Esse é do Marcinho, não é do Ítalo Marcinho? É do Marcinho, pô. Isso é antigo, cara. O pessoal postou aquele print lá, que ele é antigo, eu lembro de ver, que eu seguia aquela merda ainda. É que um dia ele tirou onda de ter um dia muito funcional. Aí ele falou, tipo, já brinquei com a minha filha, já li um livro, já editei 30 enciclopédias, já comi chocolate com meu cunhado. Isso aí todo mundo ficou se perguntando, né? Como assim, irmão? Comer chocolate com seu cunhado? Vocês sentaram assim, tipo, toma aqui um quadradinho, toma pra outro pra você. Como assim, né? Cara, o Ítalo é um desses caras desse caso que o Márcio falou, de gente que quer se arrogar a autoridade do Olavo, mas sem ter feito o caminho que o Olavo fez, né? Ele fala com arrogância... Sim, ele morou lá 7 meses. Exatamente. Mas pode falar, desculpa, te cortei. Quem tava falando? Você tava falando? Não, eu não tava falando, não. Era só isso mesmo. Era só isso. Já bebeu já, né, Lucas? Infelizmente não.
Não? Não, eu tenho medo, cara, de aparecer bêbado nos lugares, que daí eu começo a falar embolado. Mas você não aparece aqui, meu filho. Hã? Mas você não aparece aqui, você Não, só pô, a mexendo minha com a voz aparece, né, cacete? O Tião tá quieto até agora, acho que ele bebeu, porque não falou nada até agora. Tá só escutando aí. Claro, tô escutando. Eu cheguei atrasado, eu tenho que ficar quieto mesmo ouvindo. Tá certo. Mas, caras, é isso aí. O próximo episódio quando sai? Olha, eu acho que deve sair essa semana aí, até o final da semana. Possivelmente quinta-feira. Boa. E o assunto qual é? Quero exclusividade aqui. Cara, eu ouvindo para tentar editar umas partes aqui, eu acho que a gente começou a falar de, tipo, experiências psicológicas em meditação. Seria isso, eu acho. É, meio que experiência de ter uma alma, né, cara? O que define a experiência de ter uma alma? O que é isso? Exato. Interessante. Caralho, eu participei dessa conversa e não sabia que era sobre isso. O Tião tinha uma pergunta para fazer, que eu tô esperando ele fazer até agora, eu tô quase fazendo no lugar dele. Não, cara, eu vou. Vai acabar nada a ver com o assunto, pô. Pode mudar de assunto, não tem problema não. Quá, vai. Cara, eu queria entender é porque quase que eu falei, quase que o seu Caverna, ele me falou sobre, é porque eu não tive tempo de ver ainda, sobre os jeans. Ele começou a me explicar, mas eu não entendi nada do que ele falou. Eu também não entendi direito, não. Lucas, explica aí, Lucas. Cara, o jeans explica aí, Jean, o que é um jean? é um tecido que surgiu nos anos 70, que faz calça hoje, você veste. Surgiu como tecido de barraca. Cara, jean é uma exclusividade, eu acho, do folclore islâmico. Eu não sei se aqui no Ocidente a gente tem alguma grande tradição essa demarcação. Talvez tenha no folclore popularesco aí, das fadinhas, um pouco né? mais, é isso que eu ia falar, a gente faz as comparações assim. Mas o Jin basicamente é um ser intermediário entre os seres humanos e o reino do espírito puro, né? Que é onde se movimentam os demônios e os anjos. Então ele é um ser ele é invisível, ele é feito de fogo e ar, mas ele não é espírito puro, ele tem livre-arbítrio, ele pode se acreditar ou não numa religião, adotar ou não ela. Tem uma sociedade de jeans onde eles se apaixonam, trabalham, têm filhos, casam, tem reis e hierarquias. E eu especialmente comecei a me interessar por isso porque eu estava lendo o livro lá das Mil e Uma Noites. E tem muitos jeans lá como dispositivos literários, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre e, tipo assim, eles realmente faz parte do dia a dia das pessoas, eles realmente acreditam, assim, tipo, sua casa tá infestada com jeans, sabe? Talvez muitas coisas, possessão demoníaca, muitas coisas que aqui no Ocidente talvez a gente chamaria de demônios, né? Lá eles fazem uma distinção muito sutil, mas que abre um terreno muito grande para você imaginar literariamente, assim, né? Esse mundo, como que existe isso? E até aquela ideia que virou clássica do gênio, né, da lâmpada mágica, é uma referência a isso. E também do tapete voador. Se eu não me engano, a primeira vez que aparece tapete voador nas Mil e Uma Noites é quando Salomão tá com o império, com o exército de jeans dele indo fazer guerra com outras pessoas. Então é um tapete enorme que consegue abrigar exércitos inteiros. Aí depois ele foi se transmutando no que a gente conhece hoje, né? No carro do Aladim, né? Mas, Lucas, eu tô viajando, tô inventando isso? Ou o Jin é uma figura classicamente brincalhona? Ou não tem nada a ver? Cara, eu acho que sim. Eu acho que existem jeans que estão cagando e andando pros humanos, mas eu acho que
Pelo menos na cultura popularesca, eles gostam de ficar mexendo, assim, nos destinos humanos, sabe? Tipo, o que acontece se eu fizer esse cara aqui se apaixonar por aquela mulher ali, sabe? O que acontece se eu fazer esse daqui dormir e deixar ele pelado lá em Damasco pra se virar? Mas essa é uma percepção que eu sempre tive, cara. Eu acho que o mundo espiritual, de certa forma, ele sempre tem esse aspecto de parecer uma practical joke, sabe? Uma brincadeira ou uma pegadinha, porque a gente simplesmente não conhece os nexos causais deles. Assim. Então ele sempre corta a realidade como se fosse, assim, alguma coisa muito estranha, sabe? Mesmo quando são coisas benévolas, assim. Você consegue imaginar algum exemplo, cara? Puxa, cara, não sei. É só uma impressão geral que eu tenho, realmente. Boto Assim. fé. Mas continua aí, Lucas. Mas deixa eu te perguntar. Os jeans na cultura islâmica, você falou que eu acho que você contou no podcast que até os exorcistas islâmicos, quando estão lá exorcizando, eles tentam converter o jean, né? Uhum, sim. Tipo assim, mas aí... tem... fala. Falei. Não, tipo assim, eles tentam converter o cara que tá lá possuído pra depois tirar, ou eles tiram e estão conversando com o jean? Como é que é isso? Não, eles, tipo assim, eles perguntam, né? Que nem o exorcista católico aqui, ele vai perguntar o nome do demônio, ele vai falar qual que é o nome dele, enfim, tem uma categorização disso. Lá, eles perguntam assim, de onde você veio, né? Qual que é a sua procedência? E aí o demônio vai falar, não, eu venho da Índia e sou hindu. E aí o cara tenta... Primeiro pergunta se ele não quer converter pro Islã, né? Aí depois tira do corpo. Entendi. E aí você falou que quando esse Jin ele se converte, ele fica um espírito bom assim, ele vai para uma terra lá, tipo terra dos Valar, né? Que fica lá, não mexe mais com a gente, não é isso? Cara, não sei, não lembro de ter falado isso. Eu vi alguém falando isso, que tipo... Pode ser o Marcos, sei lá. O Marcos falou bastante sobre. É porque assim, eu não sei o que é o Jin hoje, na cultura islâmica hoje, por exemplo. Até porque não tem uma cultura islâmica, né? Tem várias. Mas o que eu sei é a influência que isso teve nas Mil e Uma Noites. Que é, tipo assim, o centro de uma obsessão que eu tenho. Então, lá não se fala muito sobre isso. Não se fala muito sobre conversão, mas se menciona-se assim, esse daqui é um Jin que teme a Deus, sabe? Então ele não vai fazer nada ruim pra você. Entendi. E eles também são, tipo assim, são invisíveis e tal, eles se materializam. Deixa eu te perguntar. Por exemplo, pro muçulmano, sabe aquela história de Gênesis 6? Que os filhos de Deus conheceram os filhos dos homens e nasceram gigantes. Eles interpretam esses aí como se fossem uns jeans, eles tendo relação com as mulheres? Cara, não sei, não acho difícil não, faz sentido, mas eu acho que nem sei se existe consenso sobre isso no mundo islâmico, né? Não sei, realmente eu desconheço, mas faz sentido. Mas para responder a outra pergunta, os jeans são invisíveis, mas eu acho que eles podem se manifestar fisicamente, sim, e tem influência no mundo físico, né? Inclusive dizem que Salomão usava os jeans tinha o anel do domínio dos jeans, e aí ele mandava os caras construírem os templos e tal, de uma maneira muito mais rápida. Eu acho que a grande questão dos jeans é que eles conseguem, como eles são etéreos, né, aéreos, eles conseguem se movimentar muito rápido. Então, tipo, você precisa pegar alguma coisa que está no outro continente, eles vão lá e pegam em um piscar de olhos, né? Mas sim, eles conseguem, tipo, influenciar o mundo físico e aparecer fisicamente para as pessoas, pelo menos no mundo das Mil e Uma Noites. Muito bom. E vocês, e lá nas Mil e Uma Noites eles não explicam, assim, teoricamente, né? Só citam bastante. Não. São historinhas, né? Então é tipo, que nem, sei lá, a gente tá lendo uma história aqui e apareceu o Saci Pererê. Tô ligado. Então, seria o Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Curupira jeans brasileiros? Eu acho que é um tema bom de estudo, cara. Essa é o que a gente queria fazer lá na Fauna Sutil, né? É falar sobre essa fauna sutil. Show de bola. Mas faz sentido. Porra, o Saci Pererê até tem relação com o vento, né? Porque ele aparece no redemoinho, roda-moinho. Verdade. Pode crer mesmo. Isso me fez lembrar do Soares Silva falando de como o folclore brasileiro
é diferente do resto do mundo, porque no resto do mundo o negro tem sempre um super poder, né? O cara é um vampiro sinistro, o cara é um lobisomem. Verdade. E no Brasil o negro não tem perna, o outro não tem cabeça, né? Bota a perna pra trás. Puta merda, é verdade. Pé invertido. Ou seja, o Brasil não tem futuro, gente. A mitologia já tá viciada. Que merda. Puta merda. Fiquei puto agora. Não, a mitologia do Boto Cor-de-Rosa é uma comédia também, né? O outro Também tem isso. meu Deus, o outro é um peixe Boto é uma rosa. comédia. Não, o Boto é aquele Boto Cor-de-Rosa, que a história dele é que ele vira um homem negro, ainda precisa um homem negro, vestido muito bem, que pega a menina e bota um filho nela e quando a menina acorda no outro dia, ela virou um boto. E aí vai embora. Que troço aleatório. Aí né, cara, aí a menina dá luz pra um botinho. Eu não me lembrava dessa parte, não, cara, em que ela se transformava num bozo também. Você, Eu achava que caralho, era isso tá o grande doideira. mito da justificativa da gravidez fora do casamento. Da gra- sabe? É. Eu também pensei que fosse isso. Mas enfim, né, cara? Acho que é isso. Se tem mais alguma pergunta aí, meus irmãos, pessoal do chat. Chat. Porque eu queria saber mais sobre o. Tipo assim, você falou de Salomão e tal. Porque eu vejo. Eu vi, não lembro quem. Sei lá, um cara que já foi satanista, algum bagulho assim, falando que o ponto. Marçal, tipo né? assim, Isso aqui é Marçal? não sei, é um branco. É. Fala estranho pra caramba. É Daniel? Como é que esse pessoal fala dele? Como é que é? Não esqueci o nome dele, rapaz. Ele vai em um monte de podcast aí da entrevista e tal. Isso, acho que é. Aí ele tava falando que o grande, tipo assim, um dos grandes caras que iniciou o ocultismo e tal foi Salomão. E, tipo assim, o que eu sei de Salomão é o que tá na Bíblia, né? Eu não sei nenhuma outra história. Vocês sabem alguma coisa desse tipo? Vai, Isso Jorge. aí eu posso responder, cara. Na Europa, né, quando o cristianismo assim, se tornou dominante, as práticas necromânticas e de contato com demônios, etc., tiveram que ganhar, digamos assim, formas que não fossem muito óbvias, assim, né? Formas que fossem alguma coisa intermediária entre o paganismo completo dos primeiros gnósticos lá, dos primeiros séculos do cristianismo, e a mentalidade dominante, né? Então, uma ideia bastante útil para isso foi pegar essa ideia até que o Lucas tinha falado de que o rei Salomão tinha, porque isso é alguma coisa que corria também nos mitos, sempre correu nas histórias, né? E que o rei Salomão tinha comando dessas potências assim sutis, sabe? Que às vezes aparecem como demônios, às vezes aparecem como anjos, às vezes aparecem como jeans, etc. Então, se não me engano, assim, lá para o século XIV, mais ou menos, surgiu talvez o mais ilustre desses livros, assim, desse grimório, sabe? Que é a Chave de Salomão, né? Que tinha um pouco de escritos, assim, talmúdicos no meio, cabalísticos, né? Ou seja, tinha muita coisa da cultura hebraica de fato, mas, em essência, eram metodologias para invocar demônios e fazer solicitações para eles, assim. E é ali que, sei lá, aparece, por exemplo, uma imagem que todo mundo tem de magia, que é muito clássica, é aquela coisa de pentáculo, assim, sabe? É aquela coisa no chão cheia de coisa desenhada, assim, sabe? Vem desse livro, por exemplo, sabe? E quando eles dizem invocar demônios, o conceito de demônio é o mesmo que a gente está acostumado ou é diferente um pouco? É o mesmo, cara. Boto fé. Então foi nesse livro, na verdade, eles falam, se não me engano, de comandar gênios e demônios. Eles falam jeans e shaitin, eu acho, sabe? Uhum.
Então foi ali que se espalhou essa lenda, vamos dizer assim, de que Salomão seria o primeiro ocultista, etc e tal, né? É uma espécie de, tipo assim, mito prevalente que fica aí na cultura por muito tempo sem ganhar uma codificação, sei lá, suficientemente pública, né? Mas aí esse documento é, digamos, uma bela condensação que sobrou, assim, sobre essa ideia de que o rei Salomão tinha essas coisas, né? E aí é uma coisa que, sei lá, todas as sociedades secretas do mundo, de certa forma, vão depois dizer que é delas também, sabe? Tem rito maçônico que fala do rei Salomão, tem rito de Rosa Cruz que fala de Salomão. Por alguma razão, algumas figuras, acho que é porque são figuras limítrofes, assim, né, que tem muitas práticas estranhas, elas sempre sobrevivem nesse meio de práticas mágicas, né? Então sei lá, Salomão, São Simão, o bruxo, ou eu tô viajando? Simão Claro. Mago. Simão Mago. Essas figuras, assim, que em algum momento tem alguma relação com isso, elas são sempre adotadas, assim, porque é um meio também dessas comunidades meio que colocarem, assim, tipo, não, a gente faz coisa estranha, mas não sei quem também fazia, sabe? Tem lastro, né? Exatamente. É aquele livro de São Ciprião que todo mundo ficou falando recentemente por causa do Lázaro. Exato. Isso eu não sei não, que história é essa aí? Estavam falando que ele usava magia, né, pra se esconder da polícia, mas na real ele tava lá numa chácara tomando cerveja. Tô ligado. E aí falaram que ele usou esse livro de São Ciprião, que é, tipo, conhecido aí nesses círculos de magia na New Age. Mas Que é uma outra viagem também, porque, tipo, São Ciprião é um santo, sei lá, da Antioquia, assim, do século IV, sabe? E esses Grimórios aí é um negócio que surge no século XVII, XVIII, ou seja, 1000 anos depois, sabe? Uhum. Mas os caras escrevem como se fosse deles, assim. É mais ou menos igual a captura da história de São Jorge pelo pessoal da Macumba aqui, mais ou menos. É uma coisa que é distante, né? Que ninguém... Se perguntar para 99% das pessoas quem foi o São Jorge, né? E tal, o máximo que vai saber falar é que ele era da Capadócia, entendeu? Uhum. Mas que a história dele em si, né? Hã? E por causa da novela. Novela? Que novela? É uma novela aí que ficava perturbando uma música do São Jorge Benjó, né? Não, acho que é do seu Jorge, eu acho. Não, era o Jorge Benjó. É Jorge Benjó, isso mesmo. Era Salve Jorge o nome da... Aham, isso mesmo. Pode crer. Não, então, rapidinho, só voltando no lance de Salomão lá, será que esse pessoal, como você disse, a gente faz umas merda aqui, mas também Salomão fazia e tal, por ele ser o homem mais sábio do mundo e eles procurarem base nisso e também pelo livro de Eclesiastes, que ele está totalmente desiludido com tudo e ele fala que tudo tudo, não há nada de novo no céu, debaixo do sol, tudo é vaidade, e ele parece que ele já acabou, ele sabe tudo, e viu que não presta, tá ligado? Uhum. Eu tava até falando com o Mordecai isso, que, pô, cara, imagina o tanto de sabedoria que Salomão tinha, e ele viu que talvez para ele era demais, e não, tipo assim, não era isso. Viagem mesmo, tipo assim, saber que aquilo ali tudo era demais para ele como ser humano, e talvez isso esses seitas ocultistas tal terem pego ele como o bode expiatório, assim, de pô, a gente está fazendo isso com base numa sabedoria muito celeste, muito, muito diferente, que vocês não entendem, sabe? Sim, faz sentido. Sabedoria é muito mais antiga do que essa aí de vocês, que seguem Jesus Cristo, essas coisas assim. Eu acho que um outro fator também é porque ele é um bom símbolo de uma pessoa que conseguiu tudo, né? E quando você faz magia, etc., você quer conseguir as coisas boas da Terra. E Salomão é aquele cara que teve todas as riquezas do mundo, todas as mulheres do universo, todas as concubinas imagináveis,
um reino glorioso, sabe? Súditos e mais súditos, e ainda assim chegou à sabedoria, ou seja, é como se ele tivesse sido o único homem que teve todas as coisas sem precisar abandonar qualquer outra coisa, assim, sabe? Ele não precisou para ser sábio se escudar de ter prazer, sabe? Ele não precisou para ser rico deixar de ser sábio, por aí vai. Enquanto a gente vive nessa tensão sempre, né? Se eu só penso em criar riquezas, eu vou ser burro, infelizmente, sabe? Se eu me concentrar em ter prazeres, muito provavelmente eu não vou ser rico, porque não tem como fazer a mesma coisa, né? Riqueza é coisa de quem fica diligentemente fazendo a mesma rotina todo dia, 15 horas por dia. Então, ele é quase um símbolo mágico, assim, de alguém que conseguiu todas as coisas sem precisar de abdicar de nenhuma outra. E, através da magia, em tese, é isso que você conseguiria para sua própria vida, se ela der certo, né? Outra parada também é que a vida dele era sketchy também, porque no final menciona que, tipo, o cara mais sábio de todos também caiu num erro tremendo no final, né? Que é o de deixar os deuses pagãos lá dentro. Então, talvez isso é uma espécie de símbolo dessa ambivalência. Tipo, nossos textos têm um conhecimento hebraico tradicional aqui, só que também tem umas coisinhas aqui que você não pode ver, deixa quieto. Pode crer. Isso é uma coisa que sempre me deixou assim, tipo... A história mesmo de Salomão, né? Que é um cara que ele ficou sábio do jeito que ficou por ter pedido a sabedoria a Deus, e no final das contas, parece que exatamente por conta disso ele acabou se perdendo, né? Tipo assim... enxuxou um monte de deuses lá no reino, acabou oferecendo também para os deuses, né? Enfim, né? Eu acho que talvez também talvez seja isso um pouco também deles pegarem ele como o protótipo do ocultista por ser o cara que abandonou a religião, vamos dizer assim, do Deus Altíssimo e foi para os outros, vamos dizer assim, né? Tem uma história interessante. Se no final da vida ele se arrepende ou se ele morre na apostasia, vamos dizer assim. Também não lembro. Tem uma história interessante no Islã, cara, no folclore, que diz que quando aquela rainha do Egito foi visitar Salomão, ele usou a magia dos jeans para transformar o chão em espelho para olhar para a perna dela debaixo do vestido. Eu tenho certeza que tinha uma justificativa. Ele queria descobrir alguma coisa sobre ela, só que eu não lembro o que era, velho. Eu sei. Não precisa nem pensar muito. Muito contada lá. Mole, pra você ver que ele é sábio, mas é homem de qualquer jeito. E novo, né? Porque na época a Rainha vai saber falar, acho que ele era mais novo, não sei. E, claro, não podemos deixar de citar, falando de Salomão, daquele inesquecível episódio do Chapolin que ele conta a história de Salomão. Né? Que a Chiquinha faz a Rainha de Sabá. Você lembra? Ô, louco, não fez. Esta que tá aqui atrás, você não lembra disso, não? Tem até ela fez um cordãozinho. Esta que tá aqui atrás. Bicho, eu lembro que eu tava vendo, porque eu lembrei que o Chapolin fazia vários episódios de coisas literárias. O Fausto, o Guilherme Tell, o Salomão. E aí eu falei assim, o Chapolin tinha várias histórias assim e tal. Aí eu procurei, achei de Salomão, tô vendo com as minhas filhas. Eu tô sentado lá, tô vendo. Aí, cara, tá lá e tal. Cara, tem uma hora que eu danei a rir. E claro, né, é aquela coisa do humor, né? Tem hora que o pai ri, tem hora que a criança ri. Aí eu tô lá e daqui a pouco ele chega lá as mulheres, né? O filho é meu, não sei o que, aquela história lá da criança. Sei. Aí ele fala assim: veja bem, eu esqueci como é que é o sotaque, o Chapolin. Veja bem que eu vou fazer agora, vou resolver esse problema aqui com a minha sabedoria. Aí ela, tá, isso aqui. Aí ele vai lá, por favor, aí dá a solução, né? Aí fala pra ela: você viu o que eu vou fazer? Aí tipo, ele vai contar pra ela o que ele vai fazer. Eu vou mandar partir a criança no meio. E aí, a verdadeira mãe vai se revelar. O que você achou da minha ideia? Aí a Chiquinha: comunismo.
Eu ri. Pô, pra deixar mais, né, contextualizando. Os caras são mexicanos, cara. Acho que faz puta comunista, tá ligado? Mas eu ri muito. O que você achou da minha ideia? Comunista. Partia a criança no meio e dá pra uma afogadão. Mas enfim, depois, quem não viu, cara, por favor, veja esse episódio, ele é sensacional. E todos esses episódios todos do Chapolin, que ele fala que são de paródias de literatura, são excelentes. Doido. Mas enfim, é isso. Alguém tem mais uma pergunta? Alguém falou uma coisa aqui do Salomão. Teve um insight legal do Mariel no Twitter, que Salomão foi atrás de adorar Astarote para garantir satisfação de suas 1000 mulheres. Quando o jubileu já está falhando na velhice. Faz sentido. Sendo que Astarote é um demônio cultuado como deus da fertilidade e sexualidade. Pois é. Pois é, tá vendo? Faz sentido. Faz sentido, sim. Mas é isso então, minha gente. Ó, muito obrigado novamente por vocês terem participado. Valeu? Eu agradeço. Cara, foi massa demais a conversa. Também gostei demais. E vocês que estão me ouvindo, vão lá no Spotify, no Anchor, nas plataformas de podcast e se inscrevam no podcast do Exílio de Saturno. Vocês têm canal no YouTube, não, né? Ainda não, essa semana deve sair. Show. E quando sair o canal também, se inscrevam lá, sigam no Twitter. Tudo é Exílio de Saturno. Procura lá, Exílio de Saturno. Tem no Instagram também. Procurem lá e sigam, porque vale muito a pena. E agora vamos para o nosso jabazinho. Mordecai? Jabá relâmpago? Sim. Vamos lá. Vai no nosso site é www.irmãoscaverna.com.com International. Você vai estar lá, nosso Ih! Como é que é o nome? Esqueci. Apoia-se. Apoia-se. Vai ter apoio, tá lá o Apoia-se, tá lá o Apoio coletivo, né? isso aí. Esqueci. Apoio coletivo, tem lá o nosso podcast lá, tem a seção lá de artigos que você pode ver o Senhor Caverna, o David Jones botando lá uns textos maneiros. Pausa. Quem quiser também colocar textos de vocês lá no Irmãos Caverna, só mandar para mim e falar, publica esse aqui, manda o link que eu ponho, tá? Doido. Opa. Maneiro. Fala aí, continua. Bota fé. Tem também lá o site do vãopipe.com.br. Vai lá. Tem camisa, eu acho que ainda tem camisa, shorts, software. E você tem um cupom de 15% de desconto se você colocar o Irmãos Caverna na área lá de cupom. Esqueci de alguma coisa? Não. Esqueceu, pô. O Caverna dos Estudos. Que tá bombando, Caverna dos Estudos galera. com o senhor Caverna, bombando pra caraca. Ele tá falando lá sobre o livro. Qual é o livro mesmo? Puta merda. Eu tô bravo. Superstição do divórcio. A Superstição do Divórcio. Já tá no 4º ou 5º episódio, não lembro. 6º. 6º. Eu tô cansado. Vai embora. Tá no 6º episódio. Tá bombando, a galera tá gostando. Vai Principalmente ter mais, vai ter Mordecai. outros livros. Principalmente eu. Tá certinho. Posso... Mas é isso aí. Mais uma vez aí, agradecemos a participação de vocês. Foi muito maneiro mesmo. Muito bacana. E mais alguma coisa? Jorge, por favor, me ajude no copyright. Você viu como é que tá difícil o negócio aqui, né? Pode deixar. Pô, Vamos meu fazer irmão. uma cópia aí. Isso aí atrás só maconheiro. Exatamente. Não, Você e tem o que Jorge fazer ainda- aquela historinha. Tipo assim, O Jorge quando ainda eu- tem uma voz boa. É verdade. Putz, isso aí, fechou, Jorge. Por favor, me ajuda. Você Beleza, vai ter que vamos fazer planejar aquele isso aí. vídeo chamado assim, quando eu tinha 5 anos, né? Como é que você tá falando? Eu tropecei num irmão caverna. Eu tô precisando de uma pedra e caí numa caverna. Pronto, aí vai.
Gente, obrigado por vocês estarem ouvindo até agora. Se inscreva aqui no canal. Também procure o nosso podcast nas plataformas. Todas as podcasts. Google Podcast, Apple Podcasts, tudo. Procura lá que a gente está por lá também. Ouça a gente, compartilhe com seus amigos e com seus inimigos. E a gente se vê na semana que vem. Valeu? Um abraço, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau. Valeu.